Jesus tem algo preparado para você. O monte e a multidão. O que Pedro, Tiago e João viram com Jesus? Vamos para o capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Algumas pessoas pensam que isso aqui é uma referência à volta de Jesus. E aqui em Marcos está no mesmo capítulo, só que quando você vai lá para Mateus, está no capítulo 16, verso 28. Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É a volta de Jesus, lá em Mateus 16, 28. E aí a transfiguração está no capítulo 17. Aqui em Marcos não temos esse problema, está tudo no mesmo capítulo. Então essa referência aqui é a transfiguração de Jesus sobre o monte. Tiago, o que é transfiguração? Veja só, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, eles não passaram pela morte, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Eu respondi assim: a glória do Filho, da pessoa eterna do Filho, a glória que ele sempre teve com o Pai. Ele pede: Pai, mostra-lhes a glória que eu sempre tive contigo. Então a glória eterna do Filho atravessa, extravasa o seu corpo humano e é percebida pelos que estão ao seu redor. Ou seja, eles viram a glória da divindade. Moisés pediu para ver isso e viu apenas Jesus de costas. Pedro, Tiago e João viram a beleza da santidade de Cristo. E lá pelas tantas eles acordam e viram Jesus ali com as vestes resplandecentes, como com uma explosão atômica dentro do seu corpo, ele como ele realmente é. E ao seu lado 2 homens, não 2 almas, não 2 espíritos. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, que bom é estarmos aqui. Pedro falou isso tudo empolgado. E que bom é que façamos 3 tendas, uma será para tu, a outra para Moisés e a outra para Elias. Mas não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Pedro fala aqui quase como numa manifestação do Espírito Santo, né? Ele reconhece Elias e Moisés, não porque ele havia visto, mas porque o Espírito o sugeriu falar assim. Ele estava, de certo modo, em êxtase. O texto diz que eles estavam aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eles ouviram a voz do Pai. Foi aquele que criou todos os sóis, planetas. Foi aquele que criou aquela estrela que cabe não sei quantos sistemas solares. Eles ouviram a voz do Pai, que é semelhante à voz de muitas águas, de uma grande cachoeira. E aí, o que Pedro, Tiago e João viram? A glória do Filho atravessando o seu corpo humano. Era a comprovação de que Pedro estava certo. Como assim? Tu és o Messias. Tu és o Messias? E aí Jesus não ia deixar só a palavra de Pedro. Jesus comprova que ele é o Messias. Eles têm uma noção do Messias. Eles talvez estavam pensando algo menor e eles têm uma noção da grandeza que é Jesus e da sua humildade de deixar tudo aquilo escondido dentro de um corpo humano e não fazer uso dos seus poderes especiais quando era tentado. Jesus foi tentado de uma maneira que nós nunca seremos. Ele podia multiplicar o pão e o fez 2 vezes, mas quando o diabo falou: transforma as pedras em pão, nós não temos esse poder, mas ele tinha. Quando Jesus estava na cruz, há uma música tão bonita do Elias de Azevedo: podia chamar 10.000 dos anjos,
para livrá-lo de sofrer. Ele podia chamar muitos soldados, mas ele precisava não fazer uso do seu poder. Tudo isso estava dentro do humilde carpinteiro. Então, vamos ver o que mais temos aqui. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Pela segunda vez, eles não entenderam. Eu até vamos defender aqui os discípulos. Jesus o tempo inteiro está às vezes utilizando imagens simbólicas. É a parábola do semeador. Depois, cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento dos Herodes. É simbólico. E por vezes ele fala que eu vim ao mundo para que os que vêm vejam, é literal, e os que não vêm se tornem cegos. É simbólico. Então Jesus, ele transitava. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que entra vai para o estômago, literal. O que sai é o que vem do coração espiritual. Então sempre ficava essa transição do literal para o espiritual. E aí, o que é o ressuscitar? Possivelmente eles imaginaram uma realidade espiritual, quando Jesus estava falando de forma literal. E aí interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus lhes disse, Elias já veio. Né? Vou fazer uma provocação aqui. Porque às vezes é necessário que se diga, é necessário que venha o alto clamor, a chuva serôdia. Né? As condições para isso já aconteceram. Veja lá a lição 12 do trimestre passado, quando eu falo sobre chuva serôdia e o alto clamor. As condições já vieram. Né? E às vezes eles estavam aqui esperando, né, o Messias, esperando Elias. O Elias já veio, o Messias já apareceu. Aí que está. Aí quando eu falo assim, precisamos estudar, eu vou pegar aqui o livro do pastor Douglas Reis, precisamos nos aprofundar. E a gente pensa, mas para quê? Eu já sei tudo. Aí quando vem o vamos ver, quando vem a prova dos 9, ali aí você, mas é ou não é? Será que... Eu uma vez fiz um concurso na minha associação e eu passei em todas as fases. Eu fui representante da minha igreja, eu estudava em um internato adventista. Aí depois passamos, né, para outra prova com todos os representantes das igrejas. Eu fiquei entre os 10 classificados. E aí na penúltima prova veio uma pergunta que eu não imaginava que viria, né? Qual era a recompensa de cada igreja do Apocalipse? Eu sabia, mas não sabia. Era preciso saber e ordenar, né? O vencedor, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, né? Então você precisava falar, a recompensa dessa é dessa, dessa é dessa, dessa é dessa. Eu não sabia. Aí eu entendi que quando a gente é colocado em prova, você tem que saber e saber mesmo. Ah, o sábado é o dia de guarda. Ah, não é para comer carne de porco. Aí a pessoa te encontra na rua e fala assim, ah, mas Jesus falou que não é o que entra que contamina o corpo. Então a carne de porco não contamina. Aí a gente fica falando, tem que ver o contexto. É claro que tem que ver o contexto. E o contexto não, Jesus falou da tradição dos anciãos. Então a gente tem que saber, temos que estudar. Senão podemos ser desapontados. E no desapontamento, muitos entregam os pontos, perdem a fé, jogam a toalha. Não desista. Vamos aqui adiante. Talvez o ponto mais bonito dessa lição. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhe, o lança por terra, ele espuma, trava os dentes. Roguei aos teus discípulos que o expelissem. E eles não puderam. Que situação triste.
Aquele homem vem e fala: olha, eu até tinha esperança, mas não deu certo. Será que o Senhor vai conseguir expelir esse demônio? Os discípulos tinham um problema, eles estavam já disputando quem seria o maior no reino. Jesus é o Messias, meu amigo. Isso aqui vai dar frutos, rapaz. Isso aqui, ó, nós vamos prosperar. Isso aqui, ó, hoje nós somos pobres, mas quando ele tomar o trono, eu quero ver a Nase Caifás correndo. Nós vamos correr atrás daquele pessoal. Nós vamos pôr os romanos, ó. Eita, nós, hein? Não, eu vou ser não, eu quero ficar com a Secretaria de Finanças. Que finanças, rapaz? Você não sabe nem quanto é 2 mais 2. É eu que sei calcular. E o outro falava: rapaz, né, você não sabe nada, você não sabe falar em público. Você vai explicar o relatório da contabilidade e as pessoas vão achar que você está roubando, passando a mão. É eu que tenho que ser o primeiro-ministro. E o Espírito Santo, ele é muito sensível. Quando nós falamos alto, quando nós xingamos, perdemos a paciência, o Espírito Santo parece que ele diminui na gente. E os discípulos não conseguiram fazer aquele milagre. E aí Jesus diz palavras fortes. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traze aqui a criança. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência e, caindo ele por terra, se revolvia, espumando, se contorcia, aquela cena terrível. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E o que o homem dá o quadro ali de que ele se jogava no fogo, na água. Imagina o coração de um pai. Como um coração de um pai treme quando ele vê um filho doente, um filho na UTI, que às vezes nasceu e não pôde ir para os braços maternos. E a vida inteira o pai tinha um sonho daquele filho e ele, puxa, Senhor, eu queria um filho, mas não um filho assim. E aí o homem sofrendo, ele fala: tem compaixão de nós, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus lhe respondeu: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Você crê? E o que o homem respondeu? Em lágrimas. E imediatamente o pai do menino exclamou em lágrimas: Senhor, eu creio, mas eu tenho pouca fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Isso é tão bonito, porque a fé é um dom de Deus, não vem de nós, né? Salvos em Jesus por meio da fé. Isso é um dom de Deus. A irmã White diz que se fizermos a mesma oração, jamais tropeçaremos. Ajuda-me na minha falta de fé. Tudo é possível àquele que crê. E muitas vezes não vemos os milagres de Deus na nossa vida, porque não cremos. Não queremos incomodar o Mestre. Pedimos algumas coisas, mas outras não. Deixe Jesus ali. Não queremos incomodar a Deus com isso. Mas precisamos crer que Ele não se incomoda quando nós vamos a Ele. Ele gosta de conversar. Igual quando a sua mãe liga, quando o seu pai quer notícias de você. Assim é Deus, assim é Jesus. Ele se importa, Ele quer saber mais de você. Não esconda nada de Jesus. Não tenho vontade de orar, então fala: Senhor, eu não tenho vontade de orar. Eu queria. O pregador falou que eu preciso orar, mas eu não tenho, não gosto. Eu não creio, Senhor. Eu sou um incrédulo. Ajuda-me na minha falta de fé. Essa oração nunca ficará sem resposta. Nunca. Jesus lhe concederá a fé que você precisa. Orando assim, não tropeçaremos. Orando assim, veremos o livramento da mão do Senhor.